Sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio da 2ª temporada do nosso podcast Vai de Vinho Brasileiro, que é uma iniciativa do Concevits RS em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e tem o apoio do Sicredi. E nesse 6º episódio, como em todos os outros, tanto da 2ª temporada quanto da primeira, é importante te avisar isso, que a gente tem uma primeira temporada, a gente tem aqui convidados que entendem muito do tema e vão ajudar a gente a falar sobre as mudanças climáticas. Isso é um tema importantíssimo, né? A gente tem aí, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar ou já teve contato com alguma questão envolvendo, né, mudança climática, já deve ter visto algum impacto ou uma notícia ou algo assim, e no vinho, feliz ou infelizmente, a gente vai saber agora, não é diferente. Temos também alguns impactos das mudanças climáticas. Então, para isso, a gente tem os nossos 2 convidados para conversar com a gente aqui. Então, vou apresentar para vocês aqui primeiro a Vitória Zara Mércio, que é empreendedora, é proprietária da Estância Paraíso, diretora de marketing e comunicação da Associação de Vinícolas da Campanha Gaúcha. É pesquisadora do Núcleo de Inovação da URGS, jornalista formada com MBA em Marketing, Comunicação Global e Negócios do Vinho. Bem-vinda, Vitória. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão interessante e tão atual e importante para a nossa indústria. Com certeza. Temos também Maurício Bonafé, que possui graduação como engenheiro agrônomo e pós-graduação em proteção de plantas e agronegócio. Atua como gerente agrícola na cooperativa Vinícola Aurora, onde lidera várias frentes de trabalho em prol da produção vitícola sustentável, junto aos cooperados promovendo inovação e eficiência produtiva. Maurício, bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui, um prazer estar com a Vitória aqui conversando um pouco sobre esse tema. De fato, um tema que ele está em voga na situação atual que nós vivemos a nível de Estado, a nível do Brasil, a nível do mundo, dá para se dizer assim, né? Então, estamos aí para poder compartilhar um pouco das nossas experiências sobre esse importante tema. Com certeza. Bom, temos aí essa questão, né? Eu acho que é uma palavra, né? Um termo que a gente escuta muito, que é essa mudança climática. Os noticiários, né? A gente escuta falando de outras coisas, mas no vinho isso acontece também, não acontece? Acontece, com certeza. Na verdade, quando o meio ambiente muda, o vinho ele é absolutamente impactado, porque é uma bebida que tem um link com o meio ambiente, com a cultura e com as tecnologias que o homem utiliza muito grande. Então, o vinho ele vai se transformando conforme o homem vai se transformando e conforme o planeta também vai se transformando. Exatamente, Daniel. A uva, a bebida, vinho, é uma bebida milenar, né? Então, por muitos anos eles têm passado por situações boas e ruins na questão climática, e esse momento que nós estamos vivenciando agora não deixa de ser uma também dessas situações, né? A gente consegue observar nos últimos 5 anos, por exemplo, nós passamos por anos de escassez hídrica, anos normais, anos de excesso de chuva, e de fato, como a Vitória muito bem comentou, o comportamento da videira ele é totalmente diferente em anos onde ocorre essa oscilação climática. E não somente a nível do Brasil, não somente a nível do Estado, né? A nível do mundo isso acontece muito. E a gente percebe, estudando, visitando, lendo sobre outras regiões mais extremas, né, do nosso mundo aqui, onde sim, nos últimos 30, 40 anos, essas oscilações climáticas vêm afetando, tanto positiva quanto negativamente, né? Tanto é que tem muitos produtores a nível do mundo mudando as regiões de plantio por uma questão de oscilação climática. Na nossa região da Serra Gaúcha ainda nós não estamos sentindo tão drasticamente isso, né? Mas percebemos as mudanças e com chuvas mais intensas, chuvas de granizo mais intensas, né? Em pontos isolados aqui da nossa região do estado. É um fenômeno que tem mostrado que sim, que de fato isso está acontecendo, e a viticultura está à mercê desse assunto, mudanças climáticas, né? Agora, a viticultura sempre esteve à mercê das questões climáticas, não das mudanças, né? Mas sempre esteve à mercê das questões. Exato. Quer dizer, você está com uma plantação, se choveu, choveu, se não choveu, né? Se esse ano deu mais sol, a planta vai reagir de alguma forma.
Você falou que essas mudanças estão mais perceptíveis nos últimos 30, 40 anos, é isso? Vocês percebem uma mudança maior nesses últimos anos? Pela vivência que nós temos aí nos últimos 30 anos, talvez seja muito longo para mim poder afirmar isso, né? Mas ao menos nos últimos 10 anos, sim. A gente tem percebido que existem anos com oscilações grandes de chuva. Se nós pegarmos na época lá com o meu avô, meu pai, eles contavam muito isso. O inverno era muito mais ameno no sentido de ser mais estável, né? Então, dava os frios na quantidade correta, tinha geada, dava chuva nas quantidades corretas. A primavera, verão também era mais estável. E a gente percebe agora nos últimos 10 anos ao menos, onde os invernos, por vezes, eles não têm o número de horas de frio necessária para cumprir a questão da dormência do vinhedo, né, para suprir a necessidade de horas de frio da videira, no início da brotação com geadas tardias, na época da floração da uva com excesso de chuva, na época de colheita da uva com excesso ou falta. Quer dizer, isso está cada vez mais perceptível, né? E o intervalo em que essas ocorrências acontecem hoje em dia, atualmente, ele é mais curto. A gente, lá na estância, utiliza um programa chamado Safra-Meta, onde a gente tem todos os dados de todos os satélites climáticos do mundo, desde a NASA, o satélite europeu, o satélite australiano, que nos dá toda a informação do território da estância e depois dos 5 hectares onde a gente tem o vinhedo ao longo dos últimos 40 anos. Ou seja, a gente conhece aquele regime de chuva, umidade de solo, onde aconteciam as geadas, quais eram as horas de frio que se tinha de 40 anos para cá. Então, o que se observa nesses dados é justamente um encurtamento da onde essas questões aconteciam. Então, Bagé, na campanha gaúcha, é muito conhecida por ser uma terra com muito seca. Nosso regime de chuvas no verão é muito pouco, mas aconteciam as secas e depois se normalizava, e atualmente a gente já teve 4, 5 anos de estiagem seguido, o que a gente não observava anteriormente, né? Então, eles são episódios mais fortes, mais intensos e com uma ocorrência mais frequente. E essa questão que o Maurício colocou, de geadas fora de hora, da falta de temperatura de frio necessária para a uva. No nosso caso, até isso não acontece tanto, mas acontece mais a questão do regime de chuvas e de seca, ali na campanha gaúcha. É o que impacta mais, pelo menos é o que impacta mais o nosso vinhedo, é a questão hídrica. Mas isso é perceptível nos dados, não é só uma questão de que observamos isso, né? E também é importante pontuar que quando a gente está falando de mudanças climáticas, e eu acho muito importante a gente fazer esse parênteses, obviamente eu também acredito que o Maurício esteja aqui para falar sobre a nossa experiência, né? Ninguém aqui está movido a nenhum tipo de preconceito ou de alguma formação que a gente já esteja trazendo. Olha, a questão é assim, existem fatos que são, se a gente também não tem uma estatística tão grande para saber se isso é um padrão, né? Então, até quando os nossos dados chegam para saber se o que está acontecendo agora é realmente uma mudança climática ou não, ou ele faz parte de um padrão. A gente não sabe, os dados não alcançam tanto. Agora, isso é causado por quem? É causado pelo homem? Não é causado pelo homem? Ou isso é uma movimentação natural do clima no mundo? Também não sabemos, mas eu acho que a questão não é nem responder uma pergunta nem outra no nosso caso. A gente tem que ser resiliente e a gente tem que saber sobreviver a essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, independente de qualquer coisa, né? E aí as boas notícias que eu acho é que, graças a Deus, a videira é uma planta muito resiliente e a gente já tem muita tecnologia atualmente para poder entender e endereçar essas mudanças em forma de manejo e de estratégia. Agora, quando vocês falam em mudanças climáticas, assim, traduzindo na prática, significa o quê? Chove quando não devia chover, faz calor quando devia ser frio, é isso? Acho que é um pouco de tudo, Daniel. Por favor. Não, pode seguir, Maurício, por favor. Acho que é um pouco de tudo, né? Tem a questão...
porque a gente trata como uma mudança, parece que está mudando de fato, né? Tá. Mas se a gente tratar como uma oscilação, então, bom, estão acontecendo os períodos onde de fato existem em anos, né, frios mais intensos, frios menos intensos, e isso a própria pesquisa está mostrando, os dados da Embrapa mostram muito bem isso, né? Onde nós temos períodos de inverno com volumes de temperaturas abaixo de 7,2 graus, por exemplo, né, que a videira precisa para acumular horas de frio, dentro da estimativa necessária. E outros anos, e anos seguidos, né, não períodos extensos e depois vem um ano sem que isso aconteça. Então, de fato, isso a gente consegue perceber. Mas, como muito bem colocado pela Vitória, nós não estamos, talvez, aqui para responder as perguntas do causador, né? Sim. Existe um causador, obviamente sim, seja pelo homem, seja pelo clima, seja por alguma situação de uma mudança específica até do próprio nosso mundo aqui que nós vivemos, né? Mas o que nós podemos fazer para contrapor essa mudança, né? O que nós estamos fazendo como cooperativa, como profissionais da área, como empresas particulares, né? Para tentar buscar sanar essas questões aí e fazer com que a videira, de fato, ela expresse todo o seu potencial, o melhor potencial possível, numa realidade que nós estamos vivenciando hoje. Certo? Então nós temos N trabalhos que são executados a nível de campo, onde a gente consegue sim trazer isso para a realidade e fazer com que essas oscilações elas estejam presentes, obviamente, né? Mas que elas sejam menos impactantes ao cultivo do vinhedo. Né? E no discorrer daqui da nossa conversa a gente pode comentar algumas delas que são fantásticas e têm mostrado muito avanço positivo tanto na produção, em quantidade e em qualidade desses produtos, né? Pode falar. Porque esse é o maior impacto, né, da mudança climática. É a quantidade, o volume, e quando a gente está falando de pequenos produtores, eu sou uma pequena produtora, 5 hectares, e a cooperativa, na Aurora, uma cooperativa de vários pequenos produtores. Exato. E é importante lembrar que a indústria do vinho fino no Brasil, ela é formada por, em sua grande maioria, pequenos produtores. Claro. A questão da quantidade do volume é extremamente importante quando está falando de um produtor pequeno, porque isso vai significar o impacto financeiro depois que ele terá ou não. E aí, quando a gente está falando de sustentabilidade, que quando a gente fala de mudanças climáticas, sempre vem aliado esse termo, é sustentabilidade. A gente tem que ter em mente que ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar do meio ambiente, com certeza, e a gente, obviamente, olha para ele. Tem o pilar cultural e tem o pilar econômico, porque vamos lembrar que se a gente não tem o pilar econômico, a gente não consegue manter aquela comunidade e não consegue manter aquela cultura, e não mantendo aquela comunidade e aquela cultura, a gente também não consegue dar o atendimento ao meio ambiente. Então, a questão de quantidade, de volume de produção, principalmente em uma indústria onde são pequenos produtores, ela é extremamente sensível e importante. E a questão de qualidade, obviamente, eu acho que nem se discute, porque o vinho brasileiro fez nos últimos anos, e é notável, uma trajetória de inovação que culminou numa qualidade de produto que não deixa de ver para nenhum outro país produtor do mundo, né? Então, são 2 assuntos que realmente tem que ter o olhar não só do produtor, mas das empresas e das áreas, né, dos setores da indústria. Eu quero muito saber sobre essa questão tecnológica, porque isso é um assunto que a gente já discutiu bastante aqui, inclusive no podcast, sobre a melhoria na tecnologia e também no conhecimento. Especificamente aqui no Brasil, né, a gente tem um salto tecnológico e de qualidade muito grande nos últimos anos, né? Então eu já quero voltar nesse assunto da tecnologia aí, porque isso é muito importante. Mas eu sempre fico com uma dúvida. A gente fala das mudanças climáticas, a gente, como homem, né, como ser humano, né, a gente acaba tendo que se adaptar, né, e a adaptação muitas vezes pode até ser fácil, né, você tem que se adaptar a temperatura, né, essa coisa toda. Mas a planta, ela se adapta também ou não? Você perde aquele espaço ali, como é que fica? Porque a gente tem uma evolução natural, né, no mundo todo. Eu sei que demorou muito tempo para acontecer, mas a planta está acompanhando isso ou não? Eu vou deixar o Maurício, que é agrônomo, falar um pouquinho sobre epigenética, mas eu acho que o caminho é esse, né? Exato. Então, assim, existe adaptação tanto do ser humano quanto quando ele vai plantar o vinhedo, então para escolher a melhor área de plantio, mas obviamente que eu não consigo simplesmente pegar uma área onde eu estou cultivando uma vinha e ocorre alguma oscilação e eu simplesmente arranco ela dali e vou colocar ela em outro lugar. Não é bem assim que funciona o processo, né?
Também, frente a isso, lembrando que as oscilações elas ocorrem em períodos e ocorrem muitas vezes em extremos, mas não extremos aonde vá simplesmente erradicar a vinha daquele ponto, né? Lembrando que a vinha são plantas perenes, né? Elas são caducifólias, perdem as folhas na época invernal, de inverno, né? E ela se adapta muito bem a essa realidade. Vou citar um exemplo bem simples aqui que acontece. Quando a gente faz uma cobertura de plástico, né? A gente chama de plasticultura. Cultivo de uva em plasticultura, muito acontece em uvas de mesa para consumo in natura, né? Normalmente a folha, a planta recebe menos radiação solar, porque nós temos uma cobertura em cima dela, né? E muitas vezes a planta ela se adapta fazendo a folha um pouco maior. Quer dizer, ela compensa a necessidade de fazer uma fotossíntese, porque tem uma barreira, muitas vezes uma lona um pouco mais suja e tal, né? Onde não está 100% translúcida e consegue passar toda a radiação solar, e a planta aumenta a folha. Bom, quer dizer, é uma forma de adaptação, né, a uma realidade. Agora, obviamente que ela não consegue se adaptar num momento onde eu tenho 5, 6, 7, 10 anos de estiagem, ela não tem uma adaptação direta, né? Aí o ser humano ele precisa buscar formas de adaptar ela em um local apropriado, certo? E não insistir com ela. Obviamente que se eu tiver uma irrigação, por exemplo, né, aí eu consigo sanar esse problema. Lógico, né? Claro que aqui na nossa região da Serra Gaúcha acaba sendo um pouco mais difícil por uma região mais declivosa, uma região onde eu não consigo simplesmente guardar volume de água suficiente para fazer irrigação, mas temos outros métodos. Um dos métodos, por exemplo, é a cobertura de solo. Quando eu crio um perfil de solo, certo? Nas nossas regiões aqui, quando eu faço um perfil de solo adequado para o cultivo da videira, e quando eu falo perfil de solo, é aquela camada que fica a raiz mesmo, né? Certo. Seja ela de meio metro, de 1 metro, de 1,5 metro, o que o solo permitia, os nossos solos aqui são pedregosos e tal. Então, mas o quanto eu consigo fazer de perfil de solo, esse solo ele acaba sendo um solo mais propício a guardar água. Então a gente chama que ele tem uma caixa d'água própria, tá? Que ele consegue passar por alguns períodos curtos, obviamente de estiagem, né? Fazendo com que a planta se mantenha em função adequada nas suas necessidades. E um outro ponto fundamental, que a gente pode sim trabalhar quanto à questão das oscilações, é a própria cobertura de solo. Então, se eu tenho uma cobertura de ervas, né? Então ali de azevenha, aveia, ervilhaca, nabo e companhia, isso serve como uma proteção tanto quando vai cair a gota da chuva no solo, não causando aquela desagregação das partículas quando o solo está nu, certo? E ao mesmo tempo, além de diminuir o impacto da chuva, ao mesmo tempo segurando uma temperatura mais amena. Certo? Imaginem vocês, façam o teste se quiserem também, coloquem a mão um dia de janeiro com 40 graus de temperatura, né, e um solo que está simplesmente sem cobertura. Tá? Você não vai conseguir aguentar por vezes, né? E se você fizer o mesmo experimento, colocando a mão em um solo que tira a cobertura e bota a mão no solo que tem cobertura, é totalmente diferente, certo? Além de N outras pontos positivos que nós temos quando a gente faz uma cobertura de solo. Então, temos como mitigar a situação? Temos, certo? E não necessariamente somente deixar a cargo da planta se adaptar a essa nova realidade, certo? E é muito importante ressaltar que quando a gente fala de Brasil e a gente fala de vinho brasileiro, o Brasil ele é o único país do mundo onde existe vitivinicultura em 3 regiões macroclimáticas diferentes. Porque quando a gente está falando de velho mundo, ou a gente está falando de um novo mundo, pensando, sei lá, nos Estados Unidos, ou Austrália, Nova Zelândia, a gente sempre está falando de uma região macroclimática. Tá? Então, eles dominam aquela tecnologia, sim, aquela maneira de fazer o vinho. E o Brasil não. Tanto que eu digo assim, gente, quando fala assim, nossa, o espumante brasileiro é muito bom, eu digo, sim, mas não é só o espumante brasileiro. Foi-se o tempo que era só o espumante brasileiro. Hoje o Brasil, ele tem o domínio da tecnologia e do conhecimento para a produção de vinhos que outros países que são tradicionais produtores não possuem. Claro. Então a gente aqui, o Maurício estava dando exemplos de produções na Serra, que é um perfil, é um bioma Mata Atlântica, eu produzo num bioma Pampa. A minha cobertura de pasto nativo, ela já é natural. Eu faço uma integração da pecuária
com a vitivinicultura em meio ao bioma pampa. Mas o Brasil produz vinho na Caatinga, o Brasil produz vinho no Pantanal. No clima tropical. Clima tropical e praticamente também equatorial, mais lá para cima. Sim. Então, a gente tem aí um conhecimento e uma aplicação de tecnologia que não se limita a uma única região produtora, a um único tipo de bioma e a um único tipo de região macroclimática. Então, a gente até deveria se posicionar de uma maneira mais forte, inclusive, em relação a todo esse conhecimento que a indústria do vinho brasileiro possui. Claro. Bom, a gente sabe que as forças da natureza são forças muito fortes, né? A gente vê aí quando tem esses episódios climáticos mais catastróficos, a gente vê o tamanho da força, né? Mas não estamos falando de episódios catastróficos aqui, estamos falando de coisas mais amenas de se cuidar. E aí eu quero falar de tecnologia, porque a gente sabe que a gente vive numa era tecnológica onde as inovações e evoluções estão cada vez mais rápidas, né? A gente já tem tecnologia para avançar mais rápido do que essa mudança climática ou ainda não? Eu até vou fazer uma adição aqui, um ponto rápido. Quando a gente está falando, né, de mudanças climáticas, eventos climáticos muito fortes, é importante também ressaltar que quando eles acontecem, não é só a parte agronômica de produção e operacional que é impactada, porque quando a gente pensa em indústria do vinho, a gente tem muito a gente pensa na parte de produção, mas a parte da indústria do vinho, de comunicação, de venda, de marketing, de logística, ela é extremamente afetada com as mudanças climáticas, e isso é uma coisa que a gente ainda não para pensar. A gente pensa muito do ponto de vista o que acontece no vinhedo, mas se eu paro com a minha venda, bom, a minha firma também não sobrevive. Claro. E aí eu faço o quê? Claro. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul ano passado, a gente tem que ter em mente que isso impacta muito, mas que quando isso acontece, o impacto vai ser muito maior na outra ponta da empresa. Tá. E que a gente tem que começar a ter resiliência para isso, da mesma forma que a gente já tem resiliência na parte produtiva. Perfeito, muito bem colocado. E até fazendo um contraponto a essa questão, né, se nós olharmos não agora só as mudanças climáticas, mas a adaptação do vinhedo a realidades diferentes. Como tu bem comentaste, nós temos produção vitícola em todo o Brasil. Basicamente em todo o Brasil, certo? Alguns estados que talvez não tenham ou não inseriram ainda, né? Mas logo mais eles estarão propícios a isso. Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. Os biomas, basicamente todos. Basicamente todos. Mas o que eu me refiro é o seguinte, né? Nós temos hoje três divisões muito grandes dentro do Brasil, né? Que é a região da Serra, a região sul, né, do Brasil, a região central, Brasília, Minas e companhia, e a região nordeste do Brasil. Então, vejam que são 3 regiões totalmente distintas. E vamos usar um exemplo agora com a região lá de Minas, São Paulo, Brasília e tal, onde, principalmente Minas, né? Onde eles desenvolveram uma ferramenta, uma forma de fugir de um problema chuvoso que eles tinham lá, que é a tal dupla poda, certo? Isso é fantástico. O professor Murilo, que desenvolveu essa ferramenta, essa técnica, conseguiu entender, peraí, eu consigo fugir de uma janela chuvosa, onde eu posso produzir melhor em uma janela mais propícia à maturação das uvas. Então, quer dizer, não estamos falando agora de mudanças de oscilação, estamos falando de adaptação à realidade da região para produzir uvas. Certo? Antigamente você falava qual era a região produtora de uvas. Sul do Brasil, ponto. Né? Hoje não. E nós vimos muito isso na avaliação nacional de vinhos, que cada vez mais aparece amostras de outras regiões do Brasil vindo para essa... E de qualidade. E de qualidade fantástica, sim. Não é porque está plantando porque teve o curioso, né? Não, é isso aí. Fazer o vinho da casa. Não, de bastante qualidade. E uma coisa que eu sempre também chamo muita atenção quando a gente está falando de tecnologia, parece, né, eu acho que esse exemplo do Maurício ele é muito pertinente, porque parece que a gente está falando de tecnologia, logo eu imagino que a gente está pensando em uma máquina, né? Nossa, uma máquina que custa milhões e que é aquela coisa de difícil acesso. E não, quando a gente está falando de tecnologia, às vezes a observação de como a planta se desenvolve naquele ambiente, e aí tu teres aquele conhecimento e chegares a uma ideia de ter uma dupla poda que, basicamente,
foi observação, Sim, né? sim. Não, ele não aplicou uma máquina ali Não. que fala, ai, agora eu posso produzir vinho no Sudeste. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente tem que ter em mente que às vezes são soluções bem simples, que são resultado de uma observação e que aí a partir daquilo ali a gente vai tomar decisões com base nos critérios que a gente já conhece. Então, eu gosto muito de ressaltar isso, porque para o pequeno produtor, para a pequena vinícola, que é a grande maioria da indústria do vinho fino no Brasil, isso faz muita diferença, porque te dá o poder, te coloca o poder na mão de dizer, nossa, tudo bem, o cenário é esse, é um cenário muito desafiador, mas eu mesmo posso criar as minhas tecnologias com base em observação e a partir daí tomar decisões que melhorem, né, os meus processos aí de produção. E junto com a inovação, né, Vitória e Daniel, a gente percebe muito o avanço destas inovações que vêm ajudar a viticultura brasileira. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, não se tinha tanto isso na viticultura, né? E nos últimos anos a gente percebeu um avanço gigantesco nas estações meteorológicas, para acompanhamento climático, nas questões de pulverização dos produtos para a proteção dos cultivos. Quer dizer, em várias frentes se está trabalhando, né, para promover inovação na viticultura, certo? E nós temos um exemplo bem clássico para nós aqui, que é quando a gente começa a trabalhar, a estudar o ano, né, a tentar montar ali uma ideia de ano, como vai se comportar, a gente olha para duas grandes frentes. A gente olha para a frente climática e a gente olha para a frente da videira, né? Então, olhando para a frente climática, isso é inovação, quando a gente pega uma informação de um meteorologista, né, que ele consegue enxergar através de estudo, através de informações, de dados que ele possui na mão dele e da interpretação dele, obviamente, pelo conhecimento que ele tem, de saber se vai ser um ano de laninha, El Niño, neutralidade, tá? Então, e por vezes com previsões, né? Por que previsões? Porque é isso mesmo, né? É uma previsão do que pode acontecer. Claro. Ela é realista, ela tenta ser o mais assertiva possível, mas talvez não vá acontecer 100% como está sendo dito, né? Mas ok, para nós nos ajuda muito porque tem uma previsão. Ok? Então a gente usa aquela questão climatológica e usa a questão da videira. Bom, o que é a questão da videira? Nós fizemos um trabalho muito bacana na cooperativa, que é o teste de fertilidade de gemas. Ou seja, no mês de maio, junho, a gente sabe o quanto de potencial produtivo tem essa videira, certo? E aí, comparando ela com a questão climática e a questão fertilidade, a gente junta as duas informações e traça um caminho para trabalhar naquele ano. Então, se é um ano muito chuvoso, bom, a gente vai deixar menos gemas, vai segurar a adubação, vai propor ali uma melhora específica nos tratamentos fitossanitários para poder controlar as doenças. Se for ao contrário, bom, então vamos entender ali, dá para largar um pouco mais de gema, dá para adubar um pouco mais para fazer a videira ela entrar firme nas épocas de falta de chuva. Quer dizer, hoje tem muita ferramenta que a gente pode utilizar para tomar decisões. E isso é inovação, certo? Não é simplesmente aquela máquina 2, 3, 10 milhões de reais. Não, isso daqui não custa quase nada para nós, certo? É uma salinha, um cantinho, é um computador que a gente assiste lá um vídeo e monta as coisas. Claro. E a maior inovação nesse processo é o conhecimento de quem está lá atuando, certo? Que consegue fazer o discernimento das informações, juntar as informações e tomar uma decisão. Isso é o mais bacana. E esse caminho, ele vai ser diferente de produtor para produtor, né? De empresa para empresa. Então, às vezes, a gente pode também olhar e dizer assim, nossa, mas o meu vizinho está fazendo tal coisa. Bom, talvez para a realidade dele aquilo faça sentido, porque várias outras coisas entram dentro desse critério, né? Vai entrar o desenvolvimento do produto que tu queres fazer, vai entrar o tipo de vinhedo, de uvas disponíveis que tu tens, qual é aquele mercado que tu vais acessar. Então, essa construção e a utilização dessas ferramentas, ela pode variar de produtor para produtor e de empresa para empresa. Então, isso também eu acho importante ressaltar, porque basicamente permite que o produtor seja realmente muito criativo e possa utilizar essa criação aí a sua maneira. Não existe uma cartilha, né? Existe um cardápio, existe um menu de ferramentas, de conhecimentos, várias alternativas, e aí cada produtor vai escolher aquele que melhor se aplica à sua realidade.
E uma coisa que a gente percebe, e a gente viu isso muito aqui nesse podcast, muitos relatos, né, de que o produtor brasileiro, de uma forma geral, né, não generalizando, mas, né, de uma forma positiva, tem esse lado criativo, esse lado aberto a novidades, porque poderia ser o contrário, né? Ele poderia simplesmente dizer, não, eu não acredito nisso, vou continuar do jeito que está e vou deixar, vamos ver o que vai acontecer. E ele poderia se dar mal, né? E inovações, como vocês bem disseram, simples, muito entre aspas, como por exemplo a dupla poda, né? Mudou completamente a característica de uma região, né? Essa questão que você estava contando aí de deixar mais gemas ou menos gemas, isso é uma coisa, assim, né? Por favor, não estamos simplificando uma coisa que é muito complexa, mas assim, simples de entender até, né? Ajuda demais no negócio. Mas falando de plantas, né? Você estava falando que deixa algumas, dependendo do ano, você pode, né, decidir deixar mais ou menos. Olhando para o futuro, né, sabendo ou entendendo que a gente vai continuar tendo mudança climática, existem algumas variedades que são mais resistentes ou que vocês apostam mais, ou não? Todas vão sofrer igual? Como é que está isso? Se nós pegarmos o exemplo da viticultura da Serra Gaúcha, nós temos uma diferença de altitude entre as regiões gigantesca. Tá? Dentro da cooperativa, nós temos produtores que estão produzindo a uma altitude a nível do mar na casa de 150 metros de altitude. E os mais altos na casa de 900 metros de altitude. Olha. Então vejam a diferença que tem de altitude. Isso já muda completamente o manejo. Exato. Então, não só o manejo, Vitória. E a forma como eu tô a 400 metros de altitude, tá? Eu tô no topo da campanha gaúcha, basicamente, porque o máximo que chega é 400 metros. Eu tô a 381 metros de altitude. Eu tô botar alta. Um pouquinho mais de terra, você já fica ali. Eu já tô quase na serra. Mas eu digo, nossa, eu tô na altitude da campanha gaúcha. Mas isso já é uma diferença, por exemplo, as vinícolas que estão a um nível de 150 metros de altitude, que são as que estão muito próximas ali de mim, que tem umas 5, 6, elas colhem 20 dias antes de mim. Olha. Eu acho que isso é o mais bacana, né? Eu acho que isso é o mais bacana, né, Vitória? É entender não simplesmente quais variedades, Daniel, vão se adaptar a essa realidade da região ou vão conseguir passar por essas situações. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que a situação é entender qual variedade pode ser cultivada naquela região. Naquela micro-região. Exatamente. Naquele microclima. Exatamente. Aí eu vejo que tu tens que olhar muito mais a questão micro do que necessariamente macro, né? Então, assim, por que de repente a Syrah virou, entre aspas, a uva brasileira? Ela se adaptou muito bem no Sudeste, porque para aquele microclima ali, talvez outras castas não tenham apresentado tanto potencial quanto a Syrah. Então, o mesmo vai acontecer com outros locais. A gente vai começar a testar e vai ver, olha, aqui se adapta muito bem. Ali na campanha gaúcha, a Cabernet Sauvignon se adaptou muito bem. Todo mundo fala do Taná pela proximidade com o Uruguai, mas a verdade é que, do ponto de vista de consolidação entre todos os produtores da região, o vinho que está num nível de qualidade médio mais em todos os produtores, né, acaba sendo a Cabernet Sauvignon no final das contas. Isso até foi uma observação da Amanda Barnes, que escreve para Janssens Robinson. Ela degustou todos os vinhos da região e ela perguntou. O Javier, que é o nosso enólogo, e o Júlio Gostiza, que é outro produtor da campanha, e ela olhou assim pra gente e disse assim, por que vocês dizem que a Taná é a uva da campanha gaúcha, se eu observo mais consistência entre os produtores na Cabernet Sauvignon? E era um debate interno que a gente tinha nós três, né? E a gente até estava com um projeto naquela época em andamento de fazer um vinho com as Cabernet Sauvignons de 3 produtores diferentes ali da campanha, em 3 regiões diferentes da campanha, né? E então isso é muito e dentro da campanha, que é uma região extensa, que é do tamanho da Suíça, obviamente que vai ter micro-regiões que a casta vai ser outra. Então, aí é que entra a questão da inovação. E de olhares aquele cardápio, aquele menu,
e entenderes o que faz sentido para mim. Nós temos aqui na nossa região um trabalho que a gente vem desenvolvendo muito empírico ainda, né? Mas agora saindo um pouco da parte do empírico, indo mais para a parte científica, mas é notável as regiões que melhor produzem determinadas variedades. Então a gente sabe que uma região X produz melhor Chardonnay, outra região Y produz melhor Merlot, Taná, enfim, qualquer tipo de variedade, né? E aí buscando o entendimento científico agora desse trabalho, a gente basicamente vai tentar entender 4 grandes situações. A questão climática daquela região, a questão fenológica daquela região, como se comporta a fenologia daquela videira perante aquela região que ela tá instalada, que está plantada, né? Uma questão de solo, fertilidade, nós temos um banco de dados gigantesco na cooperativa, né? Que a gente está estudando ele para tentar criar essas variáveis, e obviamente a questão qualitativa, né? Tanto qualidade do produto final, certo? Quanto qualidade da uva quando ela é entregue à indústria. Tá? Entendendo esses grandes 4 pontos, obviamente que de forma mais simplista, né? Mas entendendo esses grandes 4 pontos, a gente vai conseguir ter informação mais técnica de poder dizer, olha, naquela região específica pode ser cultivado tal e tal e tal variedade. Sem receio de pegar uma geada tardia, sem receio de altitude, muita umidade, vai ter muito mais incidência de doenças fúngicas, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de trabalho ele precisa ser feito em todas as regiões, não somente na nossa região da campanha, da Serra, para tentar ter um entendimento geral do que indicar para o nosso produtor. Certo? Porque senão hoje a gente vai muito no achismo. Eu acho naquela região sempre foi assim, produziu bem, taraná, e eu vou plantar aquela variedade. Não, peraí, não se olha somente neste ponto. Se olha muito mais como ela vai se comportar para poder extrair o melhor retorno dessa variedade. Né? E aí a gente tem um trabalho que vem sendo feito aí praticamente desde a década de 80, né? E nos últimos 10 anos, 15, com mais afinco, digamos que nasceram, né, as indicações geográficas brasileiras, mas elas nascem justamente com esse intuito. Ou seja, quando a gente tem uma indicação geográfica, a gente não é só uma questão comercial ou de qualidade de vinho ou para proteger alguma coisa, não. A gente está protegendo um banco de dados e de conhecimento produtivo e tecnológico de como que a gente vinifica aquela uva. Então, basicamente, uma indicação geográfica é isso, seja DO ou seja IP. Então, esse trabalho que a Embrapa desenvolveu aí ao longo das últimas décadas de criar esse banco de dados que ele está ali certificado, que a gente tem trabalhos científicos que tem todo aquele conhecimento acumulado dos produtores, nesse momento de mudança climática, se torna essencial. Claro. Por quê? Porque tu tens um comparativo, tu tens uma base para a qual olhar. Então, às vezes, quando as pessoas entram naqueles debates assim, mas vai cair uma indicação geográfica, mas o porquê de uma indicação geográfica? Pensando só na questão, entre aspas, talvez burocrática, de que o vinho deve ser desta maneira. Não necessariamente, né? Não é só isso que uma indicação geográfica entrega. Claro. Então, essa é uma outra importância de se ter este trabalho feito. E não é à toa que os produtores reconhecem nas associações locais, como, por exemplo, uma Aprovale ou uma Vinhos da Campanha Gaúcha, ou, enfim, Montes Altos, tem várias indicações geográficas hoje em dia, várias associações que representam essas indicações geográficas e algumas que estão lutando para ter, mas vem nessas associações locais o seu ponto primordial de contato e, em segundo lugar, a Embrapa. Tá? Isso na pesquisa quantitativa que eu conduzi junto com o Núcleo de Inovação da URGS, isso apareceu. Número 1, associação local, de importância de relacionamento. Número 1, outros produtores. Número 2, associações locais. E logo em seguida a Embrapa. Quer dizer, o que isso nos diz? Olha a importância dessa troca aí de conhecimentos que vão se refletir em todas essas questões que o Maurício tá dizendo. Mas e o que eu produzo melhor em tal lugar? E qual é o produtor que eu sei que aquele ali vai ter a melhor uva tal? Sim. Né? Então, isso é de extrema relevância para uma indústria em mudança contínua, né? Como é a indústria do vinho. E é bom citar, Vitória, esse ponto que tu comentaste da Embrapa, é muito importante a gente citar ele, porque, de fato, nós temos o privilégio
de ter uma Embrapa Uva e Vinho na nossa região. E quando eu falo nossa região, é o estado, certo? Porque nós temos hoje produção de vinho em todos os estados, ou a maioria deles, né? E que não tem a presença física de uma Embrapa denominada Uva e Vinho. Obviamente que tem os seus pares que estão trabalhando lá também e tal, mas aqui é específico nisso. E a Embrapa tem nos ajudado muito na tomada de decisão de várias frentes. Variedades, desenvolvendo novas variedades, na parte climatológica, na parte de estações meteorológicas para prevenção de doenças fúngicas da videira, enfim, N situações onde tem nos ajudado fortemente para promover a viticultura do jeito que ela é hoje, certo? A gente fala muito ao desenvolvimento da viticultura, se deu, beleza, foi muito, mas muito por causa da Embrapa, né? Que deu os ensinamentos técnicos para a gente poder ter base de tomar decisão. Isso é muito importante. Tem que fazer essa menção porque, de fato, isso é verdadeiro, né? Sim. E aí a gente começa a observar um outro, digamos, degrau, né, dentro desse caminho aí da indústria do vinho fino no Brasil, que justamente é esse desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, startups voltadas para a questão da uva. Então, agora a gente vai fazer parte de um projeto desenvolvido pela Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, que é uma universidade multicamp que tem ali na campanha gaúcha, que eles estão desenvolvendo um mecanismo, uma pesquisa para a vitivinicultura, não só da região, mas a gente vai servir de laboratório, digamos assim, para que se por fotos tiradas por drone, a gente consiga observar a questão de doenças, questão de tudo que afeta ali a produtividade no vinhedo. E não só, mas é aquela pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão para cada vinicultor, que é: quanto que o vinhedo vai produzir? Ninguém tem essa resposta nunca. Existe aquele cálculo, né? Porque existe uma estimativa, né? Existe uma estimativa, mas assim, olha, a gente já tem o quê? 25 anos ali de experiência em vinhedo, tá? Não é muito, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Já tem algum histórico. Já tem algum histórico. Eu nunca vi ninguém acertar, assim, 100% daquilo ali. Então, tu imagina tu teres um aplicativo que tu passando um drone que tira não sei quantas fotos por segundo, vai poder te dar essa estimativa de produção para aquele ano. Nossa, meu Deus, é a pergunta do milhão, sabe? E aí tu imagina que tu estás em uma situação de mudança climática, em que um ano tu tens uma estiagem, no outro ano tu tem uma chuva absurda. Isso vale ouro, né? Claro, com certeza. Exato. E não só a questão produtiva, né, Vitória? Temos a questão também qualitativa, né? Hoje muito se fala na questão que tu citaste muito bem, sobre as imagens, de entender qual é a perspectiva de produção, mas hoje temos ferramentas muito interessantes para prevenção de doenças, para melhorar a qualidade dessas uvas que estão ali, desde o início do entendimento lá na poda até a colheita dessas variedades, né? Existem técnicas hoje de cultivo, agronomicamente falando, que elas são específicas para melhoria tanto da qualidade quanto da quantidade produzida. E isso não é tão difícil de fazer. Só que lembrando, né, nós estamos a céu aberto, nós estamos à mercê do clima. Né? Mas como nós falamos anteriormente, se a gente conseguir entender a probabilidade de acontecer alguma coisa, a gente cria mecanismo, cria estrutura, cria pacotes tecnológicos para aplicar nessa realidade que vai acontecer, porque não é simplesmente, agora vai chover, fiquei sabendo que vai chover tanto aqui de 15 dias. O que eu faço? Cara, paciência, meu, agora tu não faz mais muita coisa, certo? Se tu não fez antes, se tu não precaveu isso antes, sim, agora tu vai ficar à mercê dessa realidade que vai acontecer e tu vai ficar ali, bom, o que eu faço agora, né? Torça para que isso não aconteça de fato, né? Para tu não perder tanta uva ou perder qualidade dessa uva, né? Mas essas tecnologias que você está falando, elas estão disponíveis para todo mundo, assim, estão acessíveis para todos? Ou são coisas assim... Porque, obviamente, você está falando... Você representa uma vinícola que tem, né, milhares de cooperados, né? São mais de 1.000 cooperados lá. Isso, 1.100 cooperados. 1.100 cooperados, que obviamente você tem, né, um tamanho para isso, né? Mas isso se aplica também para os pequenos produtores ou não? Ou isso ainda está restrito? Daniel, os nossos produtores, eles também são pequenos produtores. Tá. São famílias pequenas. A cooperativa possui na área total de produção 3.000 hectares, certo? Só que esses 3.000 hectares são divididos em 1.100 famílias, 1.100 produtores. Se nós olharmos a média que dá, 2, 3 hectares cada um vai. Verdade. Claro, temos alguns menores que isso e temos outros maiores, mas a grande, imensa maioria está naquela casa de 3 a 4 hectares por família, tá, né, que tiram a sua renda,
a sua subsistência desses 3, 4 hectares de vinhedos que eles possuem. Então, sim, as ferramentas elas estão disponíveis. Basta, claro, o produtor também ter o interesse, né, de buscar entender o que existe a nível de campo. Elas não são gratuitas, algumas são gratuitas, outras não, né? Na imensa maioria, nem todas elas são gratuitas. Então, por exemplo, temos estações meteorológicas. Eu tenho um custo para instalar aquela estação. Certo. Eu tenho um custo de manutenção daquela estação. Eu tenho um custo do software para me dar as informações de fato. De nada adianta eu só ter uma estação meteorológica se ela só mede para mim umidade, temperatura, volume de chuva, radiação. Tá, o que eu faço com Vira isso? curiosidade. Exato, Só, né? vira um histórico, um banco de dados, que é bacana também, é legal. Sim. Mas para prevenir alguma coisa, para mim ser assertivo e agir de alguma forma, eu preciso ter um software por trás que faça, então, um entendimento geral dessas informações e que me devolva dados, né? Para mim poder ser assertivo, certo? Isso é o mais importante, isso é o mais interessante. Eu sou pequena produtora, né? E aí é importante dizer que até 5 hectares e depois entre 5 e 10 hectares é onde se encontra a maior parte dos produtores de vinho no Brasil, tá? Então, até 10 hectares é onde tu vais encontrar a maior parte. Então, é uma indústria consolidada, sim, é muito organizada, a gente chega aí a ter uma taxa de 6% de grandes empresas, e aí eu tô falando uma Vinícola Aurora, né? Tô falando uma Miolo, uma Salton, que são grandes vinícolas, mas elas representam 6% do setor. Tá? O restante é um setor bastante segmentado que está caminhando para uma consolidação cada vez maior, e isso é natural dentro de uma trajetória econômica de indústria. As indústrias sempre caminham, né, para a consolidação, mas uma coisa que é importante de ressaltar é que, por exemplo, eu já não tenho mais nem uma unidade meteorológica, eu já uso satélite. Legal. Né? Legal. Então, assim, eu tenho um grupo aqui, eu recebo um monte de informações ali, e aí eu tenho exatamente esses mesmos dados. Para você tomar uma decisão, para tomar uma decisão. E o meu irmão, que é agrônomo, olha esses dados e diz, o tratamento que eu vou fazer é esse. Ele troca a ideia com o nosso enólogo e aí a gente chega a uma conclusão. E aí é por isso que eu também, no início, disse assim, olha, a gente tem os dados de 30 até 40 anos. Por quê? Porque a gente conseguiu puxar isso via satélite, esse histórico que tem. Então, hoje em dia, não necessariamente tu precisa ser um grande produtor para ter acesso a essas tecnologias. Então, a gente tem toda essa questão, por exemplo, de que usa satélite em vez de estação meteorológica. A gente participa de vários projetos. Por exemplo, a gente participou agora de um projeto do Sebrae para ver a questão de carbono, se a gente conseguia captar carbono ou não. Legal. E se chegou à conclusão que na campanha gaúcha, justamente por uma questão de bioma e por uma integração com a pecuária, os vinhedos também são carbono negativo. As propriedades são carbono negativo. É uma pecuária de carbono negativo, é um bioma de carbono negativo. Ou seja, entra de novo a questão da sustentabilidade. Não só a carne que a gente consegue entregar é uma das melhores do mundo do ponto de vista sensorial, mas ela é super sustentável. A mesma coisa é o vinho, né? Então, a gente começa a ter a certeza de que a gente tem em mão produtos que eu tenho certeza absoluta que se fossem produzidos por um produtor na França ou na Itália ou nos Estados Unidos, estariam valendo 10, 20 vezes mais do que os que a gente consegue, digamos, vender. Por quê? Aí entra uma questão de percepção de valor, que é onde o produtor tem que começar a trabalhar e o setor tem que começar a trabalhar. Mas em ponto de utilização de tecnologia, em ponto de manejo, em ponto do que está sendo produzido, eu não tenho dúvidas de que é já uma vitivinicultura de ponta, independente do tamanho, independente se faz parte desse núcleo de empresas muito grandes ou se são produtores muito pequenos, que vai ser aí a grande maioria do setor. Bom, essa conversa está esclarecendo para a gente aqui algo que é muito bom para quem consome vinho, é saber que vocês produtores estão muito ligados, estão muito atentos e estão ir até à frente, né, da tecnologia e tudo,
para que se mantenha a produção com qualidade, continue crescendo, né? Porque, obviamente, como a gente falou desde o começo, as mudanças climáticas estão acontecendo, é fato isso, né? Não tem, nem se você quiser negar, não é possível negar, né? Porque você está vendo, é visível, né? Mas o mais importante é a gente saber se vocês, que era o que a gente queria saber, se vocês estão agindo para que, né? Para se adaptar a isso. Isso é o mais importante, né? Porque reverter isso, talvez seja impossível, né? Mas se adaptar, é possível. Como nós falamos anteriormente, né? Nós estamos abaixo do céu aberto, nós estamos, a nossa cultura não está protegida por um coberto, né? Ela está céu aberto e a gente precisa, não tem muito o que fazer quanto à questão da mudança, perfeito, ok? Em curto prazo, obviamente, né? Em longo prazo sim, mas em curto prazo é um pouco mais difícil e a gente sim precisa adaptar essa nova realidade. E nós estamos entendendo que é possível e estamos fazendo. Acho que o mais bacana é isso, né? A preocupação da equipe técnica, dos produtores, e isso eu falo de forma geral ao nível do Brasil, a grande maioria está entendendo que sim, está acontecendo alguma situação de mudança e está fazendo algo em prol dessa mudança. Até porque, né, se nós olharmos os pilares que foi comentado no início da nossa conversa aqui, se nós começarmos a perder eficiência, perder produtividade, a nossa questão econômica acaba perdendo também. Claro. E aí como é que eu vou deixar o produtor produzindo uva lá na propriedade dele se ele não é sustentável na parte econômica, certo? Se ele não é sustentável na parte social da família, se ele não consegue manter o filho dele na propriedade, se ele não consegue fazer sucessão dessa propriedade. Então as técnicas hoje elas são possíveis, elas estão aí, tem muita coisa mais para fazer que está vindo, tem muita novidade que está vindo por aí. Nós da cooperativa somos muito abertos a pesquisas, temos trabalhos muito bacana com a Embrapa, com o FSM, com a Agronômica, por exemplo, o laboratório de pesquisa, enfim, com N entidades. O próprio Concevits tem nos ajudado muito em algumas frentes de trabalho e em busca de fazer pesquisa de fato no nível de campo para buscar informação, para depois essa informação então ela ser juntada entre outras informações que existem aí de trabalho, certo? Para a gente poder ter um dado mais preciso e tomar uma decisão mais coerente, certo? Mas sim, a preocupação ela existe e ela nunca vai deixar de existir. Até porque a gente precisa manter o produtor na propriedade, produzindo e ganhando dinheiro no final do dia, certo? Porque se ele não fizer isso, vai parar. Ele vai parar. Vai mudar. Ele vai parar. Outra coisa. Infelizmente é uma verdade. Né? E a gente já viu regiões produtoras aqui no Brasil que deixaram de produzir por conta de revolução industrial, por exemplo, né? Em que todos falam, não, peraí, vou ganhar dinheiro na indústria, vou deixar o campo de lado, que não vale a pena. Né? Não tinha ninguém na época para dizer, não, peraí, vamos fazer um plano aqui para que você continue nesse campo aqui, né? E aí acabou, sumiu, né? Não, e tu sabe que uma questão que a gente fala muito, né? Antigamente se falava, não, se tu não quiser, se tu não vai estudar, tu vai ficar na roça, né? Hoje não. Hoje pra ti ficar na roça, estudar. como você diz, né? Forma pejorativa, mas tu ficar lá no interior produzindo, você precisa ter um conhecimento. Olha. Você precisa estudar. Eu até vou te dizer que eu acho que tu precisas hoje em dia pra ficar no campo estudar mais, inclusive, do que se tu estás na cidade. Claro, com certeza. Porque o campo, ele não é... Ele diz assim, é uma indústria de baixa aplicação de tecnologia. Obviamente que se comparado com uma indústria de foguete, vai ser de uma baixa aplicação de tecnologia, porque tu utiliza menos tecnologias. Isso não significa que tu não utilizes tecnologia. Então, cada vez mais, justamente por ser uma indústria a céu aberto, as tecnologias que estão disponíveis são muito aplicadas, porque elas são... Claro. Elas vão te determinar, basicamente, a vida ou a morte hoje em dia. Então, tu tem que ter domínio sobre aquela tecnologia. Então, o teu nível de conhecimento técnico em cima daquilo, e não só mais do ponto de vista... vou entender só de agronomia, vou entender só disso ou só daquilo. Hoje em dia tem que ter uma visão muito mais abrangente para poder continuar na roça, né? Exatamente. Então, o caipira, hoje em dia, é um caipira extremamente estudado, extremamente felizmente consciente e é um orgulho, né? Ser chamado Com certeza. de que a gente vem do campo, né? Exato. Não, hoje não tenho dúvida alguma. Se a pessoa falar, tu veio do
interior. Que bom! Que bom! Cara, é fantástico isso, porque eu tô produzindo, tô ganhando meu dinheiro, tô sendo sustentável, tô fazendo um negócio em prol do meio ambiente para ajudar muito mais isso, tô sendo coerente com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, tenho muito conhecimento, certo? Eu preciso fazer a parte financeira, eu preciso fazer a parte social, eu preciso fazer a parte agronômica, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que saber um pouco de tudo, certo? Então eu sou especialista em um pouquinho em cada coisa. Com certeza. Bom, a gente tem aqui, a gente poderia ficar aqui horas conversando, esse assunto é quase que inesgotável, né? Mas eu quero propor para vocês o nosso ping-pong, que a gente faz com todos os nossos convidados, onde eu tenho aqui 4 perguntas para vocês. Eu vou fazer para os dois a mesma pergunta, vocês me respondem. Já se preparem aí que vão em 4 perguntas. Antes disso, quero te convidar, você que está assistindo a gente aí, tem um QR Code na sua tela. Esse QR Code, se você apontar o seu celular, você vai poder seguir o Concevits em todas as redes sociais. Por lá, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, seu elogio, o que você quiser mandar para a gente aqui, a gente encaminha. Se for uma pergunta técnica, a gente encaminha para as pessoas, para que elas respondam, mas você pode também deixar o seu comentário, dizer o quanto você está gostando do nosso podcast aqui. Afinal de contas, a gente está na nossa 2ª temporada. Se você perdeu a 1ª temporada, você pode voltar, é só você clicar aí no canal do Concevits e você vai ver a 1ª temporada toda. Foram outros 10 temas, agora a gente tem 10 novos temas, ou seja, tem muita coisa para você aprender sobre vinho. Dei um tempinho para vocês aí se prepararem. Agora, não tem mais jeito, a gente vai seguir para o nosso ping-pong. Eu começo com a Vitória, tá bom? Com certeza. Então... Será que vem? Já vou preparar a raquete. Então, primeiro Vitória, depois Maurício, vamos lá. Vitória, um vinho brasileiro. Eu tenho que dizer que é o Cova de Toro, que é um vinho da Estância Paraíso, que é o nosso assemblage, que foi um vinho que eu demorei muito tempo para conseguir fazer, e ele conta uma história muito interessante da família. Boa. Maurício? Bom, eu tenho, para mim, um vinho emblemático, para mim, eu gosto muito de Pinot Noir. Então, um vinho para mim, Pinot Noir, é o vinho da Cooperativa Aurora, que é produzido no CTV de Pinto Bandeira, no Centro Tecnológico de Viticultura de Pinto Bandeira. Inclusive, ele foi um dos vinhos agora, entre as 16 melhores na avaliação nacional de vinhos. Então, para mim, esse vinho ali, ele é emblemático, ele é um vinho que casa com muita coisa, é um vinho fácil de degustar, fácil de beber. Para mim, é um dos melhores vinhos que eu tenho. Agora, o que nunca pode faltar ao lado de uma taça? Uma boa energia, né? Independente da pessoa estar sozinha ou estar acompanhada. Eu acho que uma boa energia, paz de espírito, sabe? Realmente uma solitude, estando acompanhada ou não. Você sabe que tem uns vinhos que às vezes a gente não tá com boa energia, parece que o vinho dá uma melhorada, não é? Muda, né? Eu acho que quando a gente chega, assim, eu pelo menos tenho muito hábito de chegar no final do dia, fazer alguma coisinha pra comer e abrir um vinho, tomar uma taça, porque pra mim o vinho tem que ter uma gastronomia, uma comida junto. Aquilo muda o meu dia, eu já vou dormir bem, sabe? E aí o outro dia eu já acordo melhor. Legal. Maurício? Acho que além de tudo isso, a questão da família, de amigos, mas de alguma coisa que te faça bem, sabe? Algo que tu consiga aproveitar aquele momento, não somente por tomar o vinho, mas que ele seja um momento que para ti ele te traga paz de espírito, te traga um conforto, algo que tu se sinta bem de fato, né? Então isso junto com amigos, com família, ou assistindo um filme, uma série, alguma coisa que te faça bem. Boa. Agora uma polêmica, hein? Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Olha, eu não sou uma pessoa de julgar os outros, assim, o que as pessoas quiserem fazer, elas façam, mas pra mim não funciona. Assim, eu não passei tanto tempo produzindo vinho pra depois diluir em água, é o meu pensamento, entendeu? Eu digo assim, gente, tanta concentração de aroma e de sabor, por que eu quero diluir, sabe? Então esse é o meu pensamento. Mas eu entendo que talvez pra quem esteja iniciando, talvez aquele paladar seja muito forte, aí o gelo dê uma ajudada. Então eu não diria que é pecado, eu diria que é o início de uma trajetória no mundo do vinho, que ele vai chegar e vai dizer assim, imagina eu colocar gelo no vinho, não. Eu gosto dele assim. Boa. Cara, eu acho que assim, se eu cheguei em casa, tô com uma vontade enorme de tomar um vinho, aí eu tenho cerveja também na minha geladeira lá à disposição, né? E aí eu olho para aquele vinho, ele não tá gelado o suficiente, eu começo a burocratizar esse negócio e falo, não vou na cerveja. Cara, não, peraí, para. Então não tem problema nenhum se tu botar vinho, se tu botar gelo no vinho. Se tu quiser tomar o vinho numa taça, num copo de plástico, no bico, faça como tu quiser, desde que a gente consuma vinho. Mas é isso, desde
dizer que a gente aprenda também. Então, o que a gente percebe muito, né? Consumidores que estão iniciando na trajetória, acabam pegando um vinho que não é bem do paladar e bota um gelinho, bota não sei o que, dá uma geladinha. Tá tudo certo, porque ele tá começando a introduzir o vinho. Então isso é bacana. Deixa ele fazer como ele quiser, desde que ele beba vinho. Como é que se começava a beber vinho antigamente? Colocava um pouquinho de água no vinho, Exato, misturava pra ele ficar um pouquinho mais fácil, né? E então, eu acho que isso é uma questão que vai evoluindo. Por isso que eu digo, não julgo, porque sempre tem um determinado momento da nossa trajetória que a gente faz alguma coisa que é errada, que é um pecado capital. Mas não é, gente, sabe? Mas é que, claro, aí conforme tu vai evoluindo e conhece sobre produção, aí tu não vai querer, né? Tu vai olhar e dizer assim, isso aqui é muito precioso. Não, eu acho que é por aí mesmo, né? Então, quando você já conhece o processo, legal. Então, te dá o luxo de fazer o certo, né? Mas agora, se você não conhece, cara, tome vinho, que é o mais importante. Claro. Para finalizar nosso ping-pong, o que merece um brinde com vinho brasileiro? Olha, eu acho que atualmente as pessoas que são simples, elegantes e sinceras, porque eu acho que o mundo tá muito agressivo, tudo vira uma polêmica sem fim e às vezes sem cabimento, e eu acho que quem consegue manter essa postura simples, elegante e sincera perante as coisas do mundo, merece vários brindes de vinho brasileiro. Maravilha. De vários terroirs do Brasil. Isso aí. Os nossos produtores, Daniel. A minha resposta é essa. Então, nós temos produtores, nós somos indústria, a gente produz, industrializa, vende e tal, mas a ponta primária é o produtor. Então, um brinde aos nossos produtores, tanto cooperados quanto não cooperados, mas que estão aí na luta diária, do dia a dia, de sol a sol, de abril a março, que é onde acontece a nossa safra aí, basicamente, né? São guerreiros incompreendidos, né? exato, e pessoas muito fortes, resilientes, que estão aí, muitas vezes, esperando o próximo ano para que dê certo o negócio, né? Então, um brinde aos nossos produtores. Perfeito. Bom, Vitória e Maurício, muito obrigado pelo tempo de vocês, por todo o conhecimento, por toda a informação que vocês trouxeram para a gente. É sempre um prazer ter pessoas de alto gabarito como vocês aqui para a gente conversar. Prazer foi meu, Daniel, Maurício, obrigada aí por esse bate-papo e por conhecer vocês melhor. Perfeito, muito bom. Para mim foi um prazer enorme estar aqui para conversar um pouco, discutir um pouco sobre o mundo do vinho, entender percepções diferentes, isso é muito bacana. E estamos aí sempre à disposição quando tiver outras demandas, com certeza. Muito bom. Para você que está acompanhando a gente aqui, o podcast Vai de Vinho Brasileiro é uma iniciativa do Concevits RS, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e tem o apoio do Sicredi. E você que eu sei que você está maratonando com a gente aqui, você fique aí ligado porque logo a gente vem com o nosso próximo episódio e é um episódio também muito importante onde a gente vai falar sobre vinho legal. Vamos falar sobre o descaminho do vinho, que é um tema seríssimo para todos nós aqui. Vamos de novo ter pessoas aqui que vão poder ajudar a gente a entender a gravidade desse negócio. Então, não perca esse episódio e se você puder, já compartilhe com um amigo, alguém que gosta de beber vinho, eu tenho certeza que vai gostar de todo esse conteúdo. Então, obrigado, fique com a gente e até o próximo episódio. Beba com moderação.